Você já imaginou que o sistema solar tem uma fronteira invisível? Uma barreira gigantesca feita de vento solar e campos magnéticos que nos separa do resto da galáxia? E se eu te disser que apenas 2 missões humanas já conseguiram chegar até lá, revelando como a Terra é protegida por um escudo cósmico que ninguém consegue ver? Hoje vamos falar sobre como sabemos onde termina o sistema solar e quais foram as missões que mediram essa fronteira. Especificamente, vamos mergulhar nas histórias das sondas Voyager 1 e 2 e do telescópio IBEX, 3 dos maiores responsáveis por mapear a heliosfera, essa bolha imensa criada pelo Sol que nos protege dos perigos do espaço interestelar. Prepare-se para descobrir como essas missões transformaram nossa visão do universo e por que elas são tão importantes para entender onde realmente termina o nosso sistema. Antes de falarmos das missões, precisamos entender o que está sendo medido. A heliosfera é uma bolha gigante criada pelo Sol. Ela se estende muito além da órbita de Plutão e é formada pelo vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas lançadas pelo Sol a milhões de quilômetros por hora. Essas partículas criam uma camada protetora que nos separa do ambiente hostil do espaço interestelar. É como se estivéssemos vivendo dentro de uma bolha cósmica que bloqueia a maior parte dos raios cósmicos que vêm do resto da galáxia. Sem esse escudo, a radiação seria intensa demais para a vida na Terra continuar existindo como conhecemos. Mas aqui vem algo fascinante. A heliosfera não tem uma borda clara, ela muda conforme a atividade solar. Quando o Sol está mais ativo, ele empurra a fronteira mais longe. Quando entra em um período de calmaria, a heliopausa, que é a fronteira final, recua. Isso significa que a fronteira do sistema solar não é fixa, mas sim dinâmica, viva, pulsante. Então, como os cientistas conseguem determinar onde ela termina? Vamos agora falar das missões mais famosas que já saíram do sistema solar. As Voyager 1 e 2 foram lançadas em 1977, quase meio século atrás, e desde então estão viajando para longe da Terra a velocidades impressionantes. A Voyager 1, por exemplo, está a cerca de 65 bilhões de quilômetros da Terra e continua se afastando a 17 quilômetros por segundo. Elas foram enviadas originalmente para explorar Júpiter, Saturno e seus satélites, mas depois que cumpriram essas missões, os cientistas perceberam que tinham em mãos a chance de algo ainda maior: descobrir até onde vai o domínio do Sol. Em 2012, a Voyager 1 tornou-se a primeira nave humana a cruzar a heliopausa, a fronteira entre o espaço solar e o espaço interestelar. Isso foi confirmado quando os instrumentos a bordo detectaram uma queda drástica no número de partículas do vento solar e um aumento na densidade de partículas vindas do espaço interestelar. Foi como se tivéssemos atravessado uma membrana invisível. Nenhuma outra nave jamais havia feito isso. Já a Voyager 2 cruzou a heliopausa em 2018, confirmando os dados coletados pela sua irmã, mas também trazendo novas surpresas. Por exemplo, ela revelou que a heliosfera pode ter uma forma assimétrica, com a cauda alongada se estendendo muito mais do que o lado frontal. Isso significa que o sistema solar não é uma bolha perfeita. Ele tem uma forma meio esquisita, moldada pelos ventos e campos magnéticos da galáxia. Será que essas naves estão realmente fora do sistema solar? Bem, elas ainda estão dentro da influência gravitacional do Sol, mas sim, estão fora da bolha do vento solar. É isso que define atualmente a fronteira do sistema solar. Agora, vamos entender como as Voyager conseguem detectar essa fronteira. Elas carregam sensores que monitoram a densidade e energia das partículas ao redor. Quando ultrapassaram a heliopausa, os dados mostraram que a quantidade de partículas do vento solar caiu drasticamente, a radiação interestelar aumentou e os campos magnéticos mudaram de direção. Essas mudanças foram o que permitiu aos cientistas dizerem: "Nós saímos do sistema solar." E mesmo após décadas viajando, elas ainda estão operacionais, mandando sinais de volta para a Terra. A comunicação com elas leva cerca de 22 horas para ir e voltar, uma lentidão cósmica. Mas mesmo assim, essas naves continuam sendo nossos olhos e ouvidos no espaço profundo. Enquanto as Voyager estão longe, existe outro tipo de tecnologia que permite mapear a heliosfera sem sair de casa: o IBEX. O Interstellar Boundary Explorer, ou IBEX,
É um telescópio compacto, quase do tamanho de um pneu de ônibus que orbita a Terra. Ele usa um método surpreendente, funciona como um sonar cósmico. Em vez de ondas sonoras, o IBEX capta partículas neutras energéticas produzidas quando o vento solar colide com o meio interestelar. Essas partículas atravessam campos magnéticos e chegam até nós, onde são detectadas e transformadas em mapas. Com isso, os cientistas conseguem criar imagens que mostram a heliosfera como uma estrutura em forma de cometa, com um nariz arredondado e uma cauda longa. Esses mapas revelam detalhes antes invisíveis e nos ajudam a entender como o Sol interage com o resto da galáxia. É como se o IBEX fosse um olho à distância, enquanto as Voyager são as mãos que tocam diretamente a fronteira. Agora, vamos refletir sobre por que entender essa fronteira é tão crucial. Primeiro, porque a heliosfera nos protege dos raios cósmicos, partículas altamente energéticas que poderiam danificar a atmosfera e até mesmo prejudicar a vida na Terra. Segundo, porque essa bolha marca onde começa o verdadeiro espaço profundo. Ela nos mostra como o sistema solar se move pela galáxia a cerca de 828 mil km por hora e como ele se ajusta conforme o Sol muda de atividade. E por fim, estudar a heliosfera pode nos ajudar a identificar sistemas estelares que também tenham bolhas protetoras e, quem sabe, condições para a vida. Além disso, o IBEX e as Voyager estão nos preparando para uma nova era de exploração. Com futuras missões, como a Uranus Orbiter and Probe, podemos esperar ainda mais descobertas sobre como outros planetas influenciam essa fronteira. As Voyager e o IBEX não só definiram onde o sistema solar termina, elas também revelaram coisas que ninguém esperava. Por exemplo, os dados sugerem que a heliosfera pode ter mais de uma camada e um formato mais complexo e irregular do que pensávamos. Alguns modelos indicam que ela pode até gerar ondas de choque ao se mover pela galáxia, influenciando a entrada de raios cósmicos e, consequentemente, afetando a vida na Terra. Os cientistas já estão trabalhando em novas missões para explorar essa região mais a fundo. Uma delas é a Heliopause Mission, prevista para os próximos anos, que colocará uma sonda especializada bem perto dessa fronteira para observações contínuas. Então, o que você achou dessa jornada até as fronteiras do Sistema Solar? Mas espere, ainda tem mais um fato surpreendente. Você sabia que a Voyager 1 já está a mais de 18 mil unidades astronômicas de distância da Terra? Para ter uma ideia, uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros. Estamos falando de mais de 1 bilhão e 200 milhões de quilômetros. E ela ainda envia sinais. Esse é o poder da ciência. Mesmo com tecnologias antigas, continuamos aprendendo sobre lugares que talvez jamais visitaremos pessoalmente. E aí? Qual parte dessa jornada te deixou mais impressionado? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos curiosos. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como este. Até a próxima aventura!